E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisesse passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Quantos confirma comigo pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, aleluia, Jesus. Glória a Deus. É muito sério que Deus tem para tratar com cada um de nós aqui. Fique orando. Fique em espírito orando. Porque Deus está neste lugar. E eu vos digo que é uma batalha, uma peleja muito grande. Vamos agora unir a nossa fé. Pedir para que Deus continue com a sua graça, com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós. Levante sua mão comigo agora em nome de Jesus. Deus forte, Pai de toda a eternidade, Príncipe da paz, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Ó Deus, queremos render a Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade e todo o louvor. Ó Pai, queremos, ó Deus, nos prostrar diante da Tua presença e reconhecer, Pai, que nada somos e que nada temos. Queremos reconhecer, Pai, toda a nossa pequenez e todas as nossas fragilidades. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra foi lida esta noite. Espírito Santo de Deus, eu te peço em o nome de Jesus Cristo, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, eu te peço esta noite, vem falar conosco de uma forma específica. Ó Deus, em o nome de Jesus, continua derramando a Tua graça, continua derramando a Tua misericórdia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não use de sobre nós a Tua ira, porque nós não conseguiríamos suportá-la. Ó Deus, mas usa de benignidade e de misericórdia para com todos os que estão aqui conosco, Pai. E trata conosco de uma forma específica para assim possamos caminhar, Senhor, andando de acordo com a Tua palavra. Rumo, Senhor, à terra prometida que assim o Senhor tem jurado aos nossos pais. Pai, em nome de Jesus Cristo, permanece conosco, Pai, em o nome de Jesus. Cura os enfermos, espere todo o mal, Pai, mediante a Tua palavra sendo ministrada, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos
pode levantar a sua mão e dar um glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo: Deus está neste lugar. Diga: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Quantos aqui querem aprender a palavra de Deus, irmãos? Eu também quero nesse estudo aprender. Olhe para o seu irmão e diga: não converse. Diga: porque Deus está neste lugar e Ele vai continuar falando conosco. Quantos creem, levante sua mão e dê glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, eu confesso com toda a humildade em Cristo Jesus que eu estava até então orando a Deus e estava ainda como Jacó, lutando até receber a bênção. E eu vos digo, irmãos, que para esta noite, como se trata de um estudo bíblico, nós precisamos mais do que nunca de aprendermos a palavra de Deus. E antes de descer, eu estava ainda orando a Deus e pedindo a Deus que Ele trouxesse, concedesse ao meu coração uma palavra para que assim eu pudesse transmitir esta noite. Eu vos digo, irmãos, que eu estou convencido pelo Espírito Santo de Deus que a mensagem que eu irei transmitir esta noite é uma mensagem muito e muito séria. Eu vos digo, irmãos e irmãs, de que a mensagem esta noite é uma mensagem que nós precisamos ouvir, precisamos guardar e precisamos nos precaver para o dia de amanhã. Esta noite, eu, ainda que com a garganta um pouco inflamada devido ao clima, pois chove e faz sol e chove, mas eu não poderia, aleluia, em nome de Jesus, deixar de vir este trabalho sem antes eu transmitir a palavra de Deus para os vossos corações esta noite. Então, amados e queridos irmãos, acontece que nós pregamos, acontece que nós ministramos a palavra de Deus e nós pregamos de que Deus é amor, mas muitas das vezes nós não pregamos de que Deus é justiça. Nós pregamos de que Jesus ama o pecador, mas muitas das vezes esquecemos de que Jesus aborrece o pecado. Nós pregamos de que Deus dá a vida, mas nós às vezes esquecemos de que Deus também tira a vida e não dá satisfação a ninguém. Nós pregamos de que Deus exalta, mas não podemos esquecer de que Deus também abate. A sua palavra está submissa e acima de qualquer livro, ou de qualquer seita, ou de qualquer religião. A sua palavra, ela é digna de toda aceitação. Quantos crê e confirma comigo, levante a sua mão e dê glória ao nome de Jesus. Portanto, e para tantos, a palavra que eu vos trago esta noite, ela está vinculada exatamente a este tema, a existência dos céus e a existência do inferno, a existência do céu e a existência do inferno. Talvez alguém nos indague e diga: mas o irmão Lucas agora vai pregoar acerca do inferno. Acontece que estamos vivendo uma época tão difícil que às vezes nós trocamos a palavra certa, que é inferno, e nós às vezes fazemos tanto arrudeio para dizer acerca da existência dos céus e do inferno. Mas eu tenho certeza de que esta noite o Espírito Santo, ele vai falar aos nossos corações
nesta noite, amados e queridos irmãos, portanto, a existência acerca dos céus e do inferno. Diga, os céus existem. Diga, os céus existem. Diga também, o inferno também existe. Quantos crê, levante sua mão e diga, assim seja. Amados e queridos irmãos, no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, todos sabem que é um evangelho que trata muito acerca de parábolas. Aleluia! O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas fala acerca da parábola da dracma perdida. O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas fala acerca da parábola da grande ceia. O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas fala acerca da parábola da ovelha perdida, da parábola das dracmas perdidas, da parábola do filho pródigo. Mas nós não podemos esquecer que ainda no Evangelho segundo escreveu Lucas, a parábola existe e Jesus falou acerca da parábola do rico e do Lázaro e do rico. Agora percebam, e eu quero toda a sua atenção para que assim você possa entender o que a palavra de Deus nos ensina. Amados e queridos irmãos, a palavra é esta, acerca da existência dos céus e também acerca da existência do inferno. A minha preocupação esta noite, como servo de Deus e como pregoeiro da sua palavra, é de que você entenda que existe os céus e também existe o inferno. Eu quero que você fique precavido. Eu quero que você entenda que Jesus ensinou mais acerca do inferno do que dos céus. Talvez você diga, mas irmão Lucas, que negócio é esse? Irmãos, eu digo isso escondido na cruz de Cristo. Eu já li o Novo Testamento mais de 4 vezes e eu entendi de que Jesus pregou mais acerca do inferno do que acerca dos céus. O mundo indaga, o mundo pergunta o que significa o inferno, onde fica o inferno. Seria o inferno um lugar inferior à terra? Seria o inferno um lugar de tormento? A minha proposta essa noite não é causar-lhes polêmica, mas como servo de Deus, mostrar-lhes a realidade acerca dos céus e também acerca do inferno. Agora percebam, a palavra de Deus que nós acabamos de ler fala acerca do rico e do Lázaro. Percebam, irmãos e irmãs, que a Bíblia nos ensina que havia um certo homem. Este homem, ele era muito rico, este homem vivia muito bem, este homem tinha respeito diante da sociedade, este homem tinha dinheiro, este homem tinha prestígio, este homem tinha fama, este homem tinha recursos. Acontece que este homem, Jesus chama de um homem rico, e a palavra do Senhor nos revela que este homem, ele morre, mas antes dele morrer, Jesus ainda falava acerca de um homem por nome de Lázaro, e este Lázaro, ele não tinha recursos, este Lázaro, ele não tinha dinheiro, este Lázaro passava uma prova tão grande que ele comia as migalhas que caía da mesa do rico, e os cães vinham e limpiam, mas ele não deixava de comer. Acontece que o rico morre, e quando o rico morre, ele é sepultado, e quando ele é sepultado, irmãos, a Bíblia diz também que morre o Lázaro. Diga assim comigo, morreu também o Lázaro. Quando o rico morre, a Bíblia diz que a sua alma estava no Hades.
Eu quero que você capite cada palavra que eu vou lhe dizer esta noite, porque eu tenho certeza de que você vai entender o que o Espírito quer ensinar esta noite. Acontece que morre o rico e também morre o Lázaro. Quando o rico morre, ele é sepultado, e a Bíblia nos diz que no Hades, a palavra Hades no original hebraico significa o mundo invisível dos mortos, o mundo invisível dos mortos. E a Bíblia diz que este Lázaro, ele estava em tormento, este Lázaro, ele estava sendo atormentado dia nocturnamente, se é que existe noite ou dia no inferno. Agora imagina o sofrimento deste rico. Ele é atormentado, ele estava rogando e dizendo que queria sair daquele lugar. Acontece que morre também Lázaro, e quando Lázaro morre, Lázaro é levado para o seio de Abraão. Irmãos e irmãs, eu quero que você entenda de que a palavra que nós acabamos de ler, ela nos ensina que o seio de Abraão e o Lázaro era na mesma esfera, era na mesma dimensão. É por isso que a Bíblia diz que ele pediu para passar para lá, e o pai Abraão disse: olha, os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para cá, porque existe um abismo que nos separa. Era na mesma esfera, era na mesma direção. Mas acontece que quando Cristo, ele morre, a Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro, que ele vai até as profundezas da terra e prega aos espíritos em prisões. Esses espíritos em prisões são vidas do Antigo Testamento, são vidas que necessitavam da salvação. Haja vista que a salvação veio por intermédio de Jesus Cristo, e quando Cristo morre e ele ressuscita, o escritor da carta anônima aos Hebreus nos revela que Cristo vai até as profundezas mais baixas e pega o seio de Abraão que estava embaixo e a coloca abaixo do trono de Deus. É por isso que a Bíblia diz que os que morrem descem, e os que morrem sem Deus descem, e os que morrem com Cristo são levados para o seio de Abraão. Agora entenda, irmãos e irmãs, o que a palavra do Senhor nos revela é que nesta parábola o propósito de Jesus era de mostrar para os judeus de que o inferno existe, tanto quanto existem os céus de glória. Eu quero que você entenda que existe os céus e também existe o inferno. E talvez você me diga: irmão Lucas, como é que você comprova isso? Jesus disse acerca do inferno, há várias teorias, há várias especulações acerca do inferno. Alguns acreditam de que o inferno é a própria sepultura, como dizem os testemunhas de Jeová. Outros dizem que o inferno é uma pessoa, porque está escrito no livro do Apocalipse que a morte e o inferno foi lançado dentro do lago de fogo. Como é que pode o inferno ser lançado dentro de outro inferno? Outros acreditam que o inferno é a própria consciência, baseado naquilo que Jesus disse, que se o teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrares no reino dos céus com um olho só, do que tu teres os teus dois olhos e todo o teu corpo sendo lançado no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. O inferno existe, e eu quero lhes dizer que é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13 e versículo 42. E lançá-lo-ei na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes.
ao tempo que em Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno existe. O salmista disse no Salmo de número 9 e versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, em todas as nações que se esquecem de Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo de número 22 e versículo 15: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Está escrito em Apocalipse no capítulo de número 20 e versículo de número 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo. Portanto, e para tanto, o inferno existe. E eu quero lhes dizer uma verdade, irmãos e irmãs: quais são os habitantes do inferno? Irmão Lucas, o que é que a Bíblia diz? Que são as pessoas que estão destinadas, se assim não se arrependerem e não se converterem a Cristo. Eu quero dizer-lhes que o inferno é um lugar de acusação, é um lugar de sofrimento. Imagine que tipo de lugar fechado, imagine que tipo de lugar é o inferno. Quem são os habitantes do inferno? O diabo, a besta, o falso profeta, homens ímpios, covardes, assassinos, impuros e toda classe de pessoas más, como reis, escravos, jovens, velhos e livres, todos que não, aleluia, confessarem a Jesus Cristo e morrer sem Deus, sem salvação, estão destinados ao inferno. Eu não vim aqui para lhe agredir, mas eu vim aqui para abrir os seus olhos em nome de Jesus Cristo. O inferno existe. Eu fico imaginando que tipo de pessoas, aleluia, estarão naquele lugar. Se Deus aqui esta noite Ele abrisse as nossas visões espirituais, nós iríamos contemplar pessoas chorando, pessoas gemendo, pessoas gritando e pedindo para voltar de novo. A Bíblia diz que o rico disse: olha, eu preciso avisar aos meus irmãos que não venham para cá, porque o lugar que eu estou é lugar de tormento. Imagine a situação daqueles que estão no inferno. Se Deus abrisse as nossas visões essa noite, nós iríamos enxergar, aleluia, jovens, adolescentes que diziam às suas mães que iria à igreja, que iria cultuar a Deus, mas quando era no meio de um caminho se desviava, iria para lugares que assim não convém. Eu imagino que são jovens que diziam que tocava na igreja, ou que até mesmo pregava, e quando saía, iria fazer coisas que desagradam a Deus. O inferno existe, assim como existe os céus de glória. Eu quero que você entenda esta noite de que o inferno é um lugar sem saída. Eu imagino que são mulheres que diziam ou que deixaram entrar na cabeça de que mulheres não têm que ser submissas ao marido, mas têm que levantar a cabeça e fazer o que está na telha. São esses tipos de pessoas que irão te herdar o inferno se não se converter. Ou imagino que são meninas bonitinhas, mas que viveram neste mundo como sem predicado morais. Eu quero dizer-lhes que o inferno existe. Jesus está dizendo: fique se precavendo de que o inferno existe, tanto quanto existe os céus de glória. Diga assim comigo: o inferno existe. Diga: os céus existem. Diga assim: existe. Existe. Tanto, diga, tanto quanto existe os céus de glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Existiu um homem de Deus. Quem já leu o livro Heróis da Fé, sabe o que eu estou dizendo. Se eu não estou equivocado, fala dos 24 extraordinários homens que oravam muito, que liam muito. Diz a história de Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas, se eu não me engano, do século XVIII ou XIX. Em um dos seus sermões, ele pregou sobre pecador na mão de um Deus irado. No seu sermão ele dizia que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Diz a história que a glória de Deus era na vida tão íntima daquele homem. Era uma vida que vivia integralmente na obra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, ou melhor dizendo, perdão, a história diz que um daqueles sermões, ele pregou sobre ao homem